bem-vindos à videoaula Mecanismos de Formação de Laçadas. Como estudámos anteriormente, a formação de tecidos tricotados consiste na formação sucessiva e integrada de laçadas entrelaçadas. Os processos de formação de laçadas são três. Estes processos são básicos e constituem a base de todas as estruturas de malhas que nós conhecemos. Assim, o primeiro deles todos é a dita laçada normal. O segundo, a laçada carregada, que tem duas variantes. A laçada carregada no gancho e a laçada carregada na lingueta. Finalmente, temos a formação da laçada flutuante. Vamos, pois, então estudar o processo de formação da laçada normal. A formação da laçada normal faz-se basicamente em 5 movimentos consecutivos no tempo. Assim, o primeiro deles consiste em que a laçada que se encontra no gancho da agulha e que é considerada, para todos os sentidos, a posição de repouso. Numa segunda fase, a agulha sobe e a laçada antiga passa para a haste da agulha. Diz-se então que a laçada velha foi descarregada. Numa terceira fase, dá-se a nova alimentação do gancho da agulha. E como vocês podem observar na figura, a lingueta está aberta. Num quarto momento, a agulha desce. A laçada velha obriga a lingueta a fechar quando passa por esta. O movimento de descida impele a laçada a subir e, nessas circunstâncias, ela faz o fechamento da lingueta. Finalmente, no último momento, a agulha continua a descer, dando-se o desenganchamento da laçada velha que sai da agulha e se acumula com as laçadas anteriormente batidas. Simultaneamente, faz-se, portanto, o batimento da laçada que chamamos nova, mas que acabou de ser formada. Estas 5 fases constituem, assim, um mecanismo de formação da laçada normal, seja na bancada da frente ou na bancada de trás, num disco ou num cilindro. O presente slide mostra a representação gráfica da formação de laçadas num tear de tipo V, isto é, com dupla frente, em malharia trama retilínea. À vossa esquerda tem o pormenor de uma malha formada. Após o estudo das laçadas normais, vamos agora estudar o processo de formação das laçadas carregadas. Assim, vamos iniciar pelo processo de formação da laçada carregada no gancho. A laçada carregada no gancho é devida a uma ascensão parcial da agulha por ação de uma came carregadora. O processo de formação deste tipo de laçada pode considerar-se dividido em 2 fases. Assim, na primeira fase, e que corresponde à primeira alimentação, ela é constituída por 3 movimentos consecutivos. No primeiro, a laçada previamente formada encontra-se no gancho da agulha. Numa segunda fase, a agulha sobe parcialmente, obrigando a laçada a ficar sob a lingueta aberta. Esta ascensão parcial das agulhas vai dar origem, como vocês vão saber, às laçadas carregadas. Assim, dá-se a alimentação correspondente à laçada carregada. Numa terceira etapa, a agulha desce a uma posição de repouso com as 2 laçadas no gancho da agulha, isto é, a laçada velha e a laçada em formação.
Numa segunda fase, e que corresponde à segunda alimentação, a agulha volta novamente a subir e de uma forma completa, passando as duas laçadas para a haste da agulha. Dá-se, portanto, a segunda alimentação, como vocês podem ver na figura 4. O movimento conclui-se com a fase 5, isto é, a agulha desce, dando-se o desenganchamento das duas laçadas anteriores, a antiga e a acabada de formar. Vamos então agora estudar o processo de formação da laçada carregada na lingueta. A laçada carregada na lingueta obtém-se por uma descida parcial da agulha. Neste caso, não é necessária então uma cama especial, sendo suficiente a afinação da cama descendente para uma posição alta, de modo a evitar o desenganchamento antes da segunda alimentação. O processo de formação deste tipo de laçada pode considerar-se dividido em duas fases. Assim, a primeira fase corresponde também à primeira alimentação e também ela é constituída por 3 etapas. A primeira, a laçada previamente formada, encontra-se no gancho da agulha. A agulha sobe totalmente, passando a laçada para a haste da agulha. Isto é o correspondente à alimentação no gancho da agulha. Finalmente, nesta primeira fase, temos a agulha desce parcialmente devido à afinação da cama descendente e a laçada que se encontrava na haste obriga a lingueta a fechar e a ficar sobre esta. Num segundo momento, que corresponde à segunda alimentação, a agulha sobe completamente. As duas laçadas passam para a haste da agulha e esta recebe a segunda alimentação no gancho. Finalmente, a agulha desce totalmente e as duas laçadas, a antiga e a recém-formada, desengancham. O presente slide mostra a visualização tridimensional de uma laçada carregada, com particular destaque para o seu efeito no direito técnico da malha e no avesso técnico da malha. Por fim, vamos estudar um mecanismo de formação de uma laçada flutuante. Ora, uma laçada flutuante corresponde à não alimentação de fio à agulha. Isto é, a agulha não sobe e, consequentemente, não é alimentada de fio. Nestas circunstâncias, o fio flutua entre a agulha anterior e a seguinte ou as seguintes, onde houver alimentação. O presente slide tem duas figuras que, considerando a figura que está à vossa esquerda, representa a visualização tridimensional de uma laçada flutuante sobre duas agulhas, enquanto que, na vossa direita, vocês têm a mesma representação de uma laçada flutuante, mas para o caso concreto de 4 agulhas. Por baixo, vocês têm aquilo que ainda não está estudado e que iremos estudar mais tarde, algumas hipóteses de representação gráfica das laçadas flutuantes. Intuitivamente, se vocês contarem os quadradinhos em branco ou o número de pontos para onde não há percurso de fio, verificam que a laçada flutuante é assim representada. Obrigado pela vossa atenção e até à próxima aula.